Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, né, com todos os amigos, todos os irmãos, né, de jornada aí, tanto a família material quanto espiritual. Muito feliz de estar com todos vocês aqui nesta terça-feira. E vamos lembrar, né, como sempre a gente faz, lembrar de alguns recadinhos, né, das palestras que nós temos na casa, toda segunda, terça, quarta, quinta, sábados e domingos, né? Só as segundas, terças e quintas-feiras que o horário, né, começa às 8 horas, né, quartas às 2 da tarde, e aos sábados às 3 horas, 15 horas e domingo às 10 da manhã, sendo que domingo tem evangelização infantil. Quem quiser trazer a criançada aí para participar, né, aprender um pouquinho já sobre as lições do nosso mestre querido, né, e todos os trabalhos da casa, inclusive, né, de sexta-feira tem um trabalho de dependência química, um trabalho super importante de apoio, né, às famílias e aos dependentes, né, que a gente já vem realizando há mais de um ano aí na casa. E temos também as cestas básicas no segundo sábado de cada mês, né, atendendo 62 famílias também. Né, esperamos que aumentar esse número, né, contamos também com a colaboração de todos, né, quem puder, né, nos ajudar também nessa caminhada. E é isso, né? Lembrando que também daqui um mês, que esse mês, acho que em junho, teremos uma festa junina na casa, né? Aos participantes, aos trabalhadores da casa também. A gente vai verificar direitinho os horários, tudo, para poder todos participarem, né? Se integrarem nessa festa julina, né? Não sei, né? Não é julina. É junina? Então, 24 de junho, né? Então, todos nós vamos aí poder participar aí da nossa festa. Né? E também dar boa noite ao pessoal da internet, né? Quem se sentir à vontade e desejar fazer alguma pergunta, né, no final da palestra. Também é super importante essa participação. Né? Todas essas energias também são levadas aos participantes aí da internet da mesma forma. É isso. Nos deixando um pouco aí os problemas que nós temos aí do lado de fora, entrando em sintonia com essa casa, onde amigos tão queridos nos recebem, para que estejamos aqui, recebendo o auxílio, a palavra. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, escutando as palavras do Senhor Jesus, e que possamos sair daqui mais fortes, que possamos levar para nossos lares a tranquilidade e a paz, encontrarmos aquilo que buscamos, sempre dentro de nós, sabendo que temos sempre a ajuda de todo o plano espiritual. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Então pedimos permissão para iniciarmos mais um dia nesta palestra, nesta casa. Que sejamos abençoados, que o nosso palestrante seja abençoado com suas palavras. Graças a Deus. A palestra de hoje do livro Momentos de Meditação, né, do Divaldo Franco, e da nossa querida Joana de Ângeles, né, dos queridos amigos aí, psicólogos de todos os espaços, né, que possam nos inspirar e nos ajudar nessa palestra. Amir, seja bem-vindo. Vou baixar aqui que ele é 1 metro, não é? Boa noite. Tudo bem? Que bom ver a casa cheia, assim a gente fica feliz, né? O boteco está vazio e a casa está cheia. A gente fica feliz de ver isso. Hoje nós vamos tentar falar um pouquinho de consciência. E não tem como falar de consciência sem falar de lei. Principalmente para perceber a evolução da nossa consciência. Tem gente que não está me ouvindo pela segunda vez, aqui vai ter que me aturar. Segunda vez falar a mesma coisa, né? E sábado foi o mesmo tema. Para entender a evolução da nossa consciência, a gente precisa falar da evolução da lei. E para isso a gente precisa entender, primeiro, o que quer dizer quando fala no Livro dos Espíritos que
a lei de Deus está na consciência do homem. Mas como que a lei de Deus está na consciência do homem? Na minha consciência tem alguma coisa escrita? Então, tem. E só você consegue ler. Só você consegue saber o que está lá. E a tua consciência não é igual à consciência do outro. Por isso que as responsabilidades são diferentes, ainda que os atos sejam iguais. Mesma coisa acontece na justiça dos homens, né? Nós temos pessoas que podem praticar o mesmo delito, né? O mesmo delito não, o mesmo ato, e serão considerados delitos diferentes. Se eu, por exemplo, tiver uma pessoa atropelada aí fora, e eu tentar fazer o que eu puder ali, eu não sou médico, tentar fazer o que eu puder ali para salvar a vida da pessoa e acabar matando a pessoa, é muito diferente de um médico que estiver passando, que tentar socorrer a pessoa e que fizer a mesma atitude desastrada que eu tive. Ele vai ser apenado de uma maneira muito mais gravosa do que eu. Porque eu só estava tentando. Ele não, ele tem o dever de diligência, o dever de conhecimento de conseguir ajudar a pessoa melhor do que eu. Então ele vai ser ajudado de uma maneira diferente. E como é que isso evolui com a gente? É só pensar na evolução da lei. A lei foi evoluindo à medida que nós tínhamos consciência para compreender, consciência para absorver essa lei. Por exemplo, a gente sempre costuma falar da lei de Talião, né? Vamos falar a lei de Talião, que é o olho por olho, um olho por um olho, um dente por um dente. Nossa, é cruel, cruel. Hoje, na nossa concepção, ela é cruel. Por quê? Porque nós já estamos num outro grau de consciência do que quando essas leis foram promulgadas. Deve ser no Código de Hammurabi, alguma coisa assim. O nosso grau de consciência hoje, ele não aceita mais aquela lei antiga, porque ela era adequada às pessoas daquela época. E se a gente for pensar, a lei de Talião, na época, era uma evolução. Porque o que ela fala? Um olho por um olho. Então, seria o seguinte, se alguém foi e matou alguém da sua família, você pode ir lá e matar alguém da família do outro. Nossa, mira, isso é evolução? Para a época era. Porque o costume na época era, alguém matou uma pessoa da sua família, você ia lá e punha fogo na aldeia inteira dos outros e matava todo mundo. Então a lei de Talião já era uma evolução em algum momento da nossa história. Mas vamos começar a falar do que a gente tem mais noção. Que foi a lei antiga que Moisés nos passou. Será que é fácil seguir a lei de Moisés hoje para nós? A lei de Moisés foi a primeira revelação. Será que é fácil seguir a lei de Moisés hoje? Algumas coisas né? Não roubar, não matar, isso a gente consegue numa boa. Não desejar a mulher do próximo, aí já começa a ficar mais difícil. Não levantar falso testemunho. Mas hoje no café lá na empresa eu fiquei falando isso, aquilo e tal, falei uma mentirinha lá. Então algumas coisas são fáceis, outras não. Vamos falar um pouquinho dos mandamentos. Eu adoro, né, falar sobre essas coisas, sobre a evolução disso, né? Os primeiros mandamentos, eles eram voltados para Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou um Deus ciumento e tal. São claramente voltado a Deus. Não farás para ti esculturas, né, nem imagem do que anda sobre o céu, sobre a terra, tal. Para quê? Para evitar a idolatria. E tinha um que ninguém dá muita importância hoje, tirando, tem religiões que dão bastante importância a isso, mas a gente já não liga tanto para aquela coisa de guardar o sétimo dia, né? Guardar o sábado ou guardar o dia do Senhor. Por que isso era tão importante na época? Por causa da escravidão. Porque as pessoas, se não tivesse essa trava, as pessoas colocariam seus escravos, quem tinha escravos, para trabalhar 7 dias por semana do mesmo jeito. E o mandamento fala, nem você vai trabalhar no sétimo dia, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu boi, nem o teu escravo, nem a tua escrava. Então era uma maneira de limitar, já que a sociedade era escravocrata e ela não deixaria de ser escravocrata tão cedo, era uma maneira de limitar o trabalho, a exploração de umas pessoas em cima das outras. Porque aquela sociedade demoraria muito para deixar de ser escravocrata. Basta lembrar que até 1880 e pouco a gente tinha escravos aqui legalmente no Brasil. Né? Então é uma coisa recente não escravizar o outro ou não ser escravizado. E por que isso se perpetuou tanto? Porque simplesmente a pessoa, enquanto ela não deixa de ser escravocrata, através das encarnações dela, ela só tem 2 registros.
ou de ser escravo, ou de estar escravizando alguém. Se o cara não tem um registro de não ser escravo sem estar escravizando alguém, o que ele quer? Deixar de ser escravo para quê? Para ter escravos no lugar do outro. Então ninguém tinha isso na mente nas suas encarnações daquela época, né? Não ser escravo sem ser escravocrata. Aí, numa certa encarnação, você vem e é uma pessoa livre. Na outra, você já vai ter esse registro de não ser nem escravo e nem escravizar ninguém. Né? Então é interessante como a gente entende, não os mandamentos pura e simplesmente, mas o contexto em que eles foram colocados. E esses 3 primeiros mandamentos, 4 primeiros mandamentos, nos ensinam o que até hoje? Submissão a Deus. Submissão à vontade de Deus. Que é uma das bases de todas as religiões atuais. Aí tem aquele 5º mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe para que tenhas uma dilatada vida sobre a terra. Esse é para Deus ou é para o próximo? Todo mundo junto? Quem acha que é para Deus? Parece ser para o próximo, né? Quando você fala seu pai e sua mãe. Mas pense o seguinte, quando você é um bebezinho de 1 aninho, quando você está nos braços ali da sua mãe, sendo cuidado, sendo amamentado, ela representa o próximo ou ela representa Deus na sua vida? Você não tem noção de Deus, porque Deus é abstrato. E a nossa compreensão sempre vai do concreto para o abstrato. Através da visão concreta do papai e da mamãe, nos cuidando, nos dando a lei, né, de como agir, de como não agir, nos dando uma palmadinha de vez em quando, nós vamos tendo noção de que existe um ser superior. Assim como ela e ele são superiores a nós quando somos bebezinhos, Deus também é superior a eles. E aí nós vamos tendo na mente essa noção de hierarquia entre nós e nossos pais, entre nossos pais e Deus. E aí nós aprendemos a quê? Amar a Deus, obedecer a Deus, ser submissos à vontade de Deus. Não é uma coisa tão simples. Porque hoje, por exemplo, nós vemos muitas crianças que não têm limites. Por que não têm limites? Porque Deus não foi representado da maneira correta para ela. Talvez tenha sido representado na figura paterna e materna aquele pai e aquela mãe que dão tudo, que compram tudo, mas que não dão limites. E a noção de segurança sempre está ligada à noção de limite. Né? Que é a questão da, entre aspas, a polícia na vida da criança. Quando nós pensamos em polícia, nós pensamos em limite e em proteção ao mesmo tempo. Se meu pai não me dá limite, a sensação que a criança tem é que ele não pode protegê-la. É estranho isso, né? Mas é exatamente assim que funciona. O limite dá o senso de proteção. Então, percebem a coisa linda que tem nesse 5º mandamento? Ele é uma transição de Deus para o homem. Os outros mandamentos claramente falam do homem. Não matarás, não furtarás e tal. Porque eles nos ensinam o quê? A fraternidade. Nossa, amigo, mas você não roubar do outro já quer dizer que eu sou fraterno? Hoje não, mas na época queria dizer. Porque todo mundo roubava todo mundo. Todo mundo matava todo mundo. Então você simplesmente não roubar o outro na época já era um sinal de fraternidade. A nossa consciência na época era assim. Mas a nossa consciência vai mudando. Ela vai evoluindo de acordo com os costumes, de acordo com a educação que nós recebemos, com a evolução que nós recebemos também quando estamos desencarnados. A nossa consciência vai se multiplicando. E a lei de Deus não muda. Como não muda? Você não falou que ela estava escrita na minha consciência? A tua consciência vai te dando o limite da tua responsabilidade. Mas a lei é absoluta. Parcelas dessa lei absoluta vão nos sendo dadas ao longo dos tempos na medida que nós podemos compreender. Mas a lei, propriamente dita, não muda. E Jesus falou, ela tem 2 artigos só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei e os profetas. Então ele resumiu toda aquela legislação toda em 2 artigos. Que até hoje não é fácil para a gente. Foi dado há 2000 anos e até hoje não é fácil para a gente obedecer. Né? Por isso que a lei humana também vai mudando. Se a lei humana não mudasse, nós não evoluiríamos. Porque muitas coisas que nós fazemos hoje são dadas pela lei humana, e não pela lei divina. Né? Tem muita gente, por exemplo, que
não consegue dar um lugar para o outro no metrô, para uma pessoa idosa sentar, se não tiver uma lei obrigando. Tem pessoas que isso é uma questão de quê? De imposição externa. Tem pessoas que isso é uma questão de quê? Consciência. É assim que a nossa consciência vai se modificando. E assim nós tivemos essas 3 revelações. Nós tivemos esses 10 mandamentos que nós estamos falando, nós tivemos Jesus, que brilha no centro dessas revelações, como aquele que nos trouxe o amor, que era uma novidade na época. Por isso que ele foi crucificado. Imagina alguém falar em igualdade, chegar para um romano rico e poderoso e falar que ele é igual àquele camponês que tem lá uma sua plantaçãozinha, que planta alguma coisinha ali só para sobreviver. Se dizer para ele que eles são iguais perante Deus, ele te põe na cruz e te prega. Talvez nós fizéssemos isso ainda hoje, porque ainda hoje nós não conseguimos aceitar que o outro é igual a gente. Né? A gente às vezes se pega no trânsito parado ali e não consegue chegar no serviço e fica 1 hora, 2 no trânsito e pensa assim também, qualquer Zé Mané tem carro hoje. Por quê? Porque no fundo a gente se acha mais importante. Eu posso ter carro, mas o outro não. Para quê? Para a rua ficar livre para mim. Né? A gente tem essa mania de se achar mais importante que os outros. Aí tem o feriado, aí enche a estrada, tal. Fala assim, todo mundo quer viajar no feriado, por que eu também estou indo? Por que eu posso e os outros não podem, né? A gente não tem essa noção muito clara da nossa igualdade com os outros. Nessa segunda revelação que Jesus nos trouxe o amor, se nós pensarmos bem, ele mostrou o que fazer. Amar ao próximo como a ti mesmo, andar uma segunda milha, oferecer o outro lado da face, perdoar 70 vezes 7, não julgar, ser manso e humilde de coração. Mas ele falou poucos porquês. Né? Alguns ele falou, mas ele mesmo falou, olha, eu não posso falar tudo para vocês porque vocês não podem compreender tudo. Por isso que eu vou mandar o Consolador prometido. Ele vos ensinará todas as coisas e ficará convosco eternamente. E não mais falará por parábolas, mas dirá as coisas como elas realmente são. Aí chegou a terceira revelação, que é o nosso Espiritismo. Que não fala por parábolas, ela te fala os porquês das coisas. Por que oferecer o outro lado da face? Jesus não explicou por que era para fazer isso? O Espiritismo explica. Olha, porque você já errou tanto quanto ele. E você precisou de perdão tanto quanto ele precisa. Então oferece o outro lado da face. Então ele nos ensina os grandes e pequenos porquês. E aí a gente chega à conclusão que o Evangelho não é para ser bonzinho, aquele bonzinho chatinho, aquela coisa no sentido de nhenhenhê. É para ser inteligente. Por quê? Porque nós sofremos a consequência de quando nós fazemos alguma coisa que não está de acordo com a lei. Que lei? Aquela que coube na nossa consciência até então. Quando nós fazemos alguma coisa que na nossa própria consciência está errado, e a gente normalmente sabe quando está errado, alguma coisa vem para nos conscientizar. Normalmente é dor. Normalmente é algum sofrimento, alguma consequência. Ah, eu fiz isso, aconteceu aquilo. Eu fiz isso, aconteceu aquilo. Muitas vezes é fácil a gente achar a consciência do que ligar as coisas, né? O que eu fiz é o que aconteceu depois. Tem vezes que não dá. Porque às vezes pode ser uma consequência da vida passada. E tem vezes que não precisa. Porque a dor só vem quando o amor não chegou antes. Se o amor chegar antes, você tiver aquela vontade de reparar o que você sabe que não estava mais de acordo com a tua consciência, você não vai precisar necessariamente sofrer por causa daquilo. Ou você vai sofrer menos. Você não vai precisar colher todo aquele fruto amargo que foi plantado. Porque o amor chegou antes. Por isso que na epístola de Pedro fala, o amor cobre a multidão de pecados. Então quando você se dispõe a fazer o bem, quando você se dispõe a mudar de caminho, cobre uma porção de coisas erradas que nós fizemos. E todos nós temos dívidas. Todos nós temos erros no passado. Não adianta também ficar se julgando os atos do passado com a consciência que nós temos hoje. Porque aí não dá para ser absolvido. Você tem que pensar no ato do passado. Se puder não pensar no ato do passado, você se arrependeu e reparou, esquece aquilo. Sepulta o passado. Mas se você tiver que pensar no passado, pensa com a consciência que você tinha na época. Senão você não vai conseguir se perdoar. E se perdoar é importante para que você possa fazer diferente da próxima vez. Porque enquanto nós tivermos
as nossas culpas, balizando as nossas ações, nós temos tendência de cometer os mesmos erros. Porque essa culpa pesa muito. E não é a culpa que nos vai fazer acertar. É o desejo de fazer diferente. É o desejo de reparação. Essa é a diferença, né? A consciência, ela foi evoluindo de uma maneira do material para o espiritual. Mesmo o que Jesus falou, o que Moisés falou também, foi usado muito para o mal na época, muito se matou em nome da lei antiga, né? Acho que é só dar uma lidinha no Antigo Testamento que não é difícil ali encontrar uma matança, encontrar uma traição, encontrar um incesto, não é nada difícil. E principalmente, o que Jesus falou foi muito mal utilizado. Foi utilizado o quê? Segundo a nossa inferioridade. Se alguns poucos souberam aproveitar isso para o bem, porque tinham consciência na época, muitos de nós, eu digo nós porque somos nós, encarnados também lá para trás, usamos para o mal. Nos tornamos muitas vezes doutores da lei. E aí queremos nos fazer representantes de Deus, queremos nos dizer representantes de Deus para quê? Para poder julgar o outro. Pior, para poder subjugar o outro. Para que o outro nos atenda, para que o outro se submeta a nós. Nós fizemos isso muitas vezes, né? A crucificação de Jesus e a matança dos cristãos foi a primeira. Depois nós tivemos as cruzadas, né? Que se pintavam cruzes nos escudos e nas bandeiras, diziam que Jesus ia na frente, que os infiéis tinham que ser dizimados, porque isso era uma espécie de guerra santa, né? Que o pessoal falava. Então diziam que Jesus ia na frente. Como conciliar isso com os ensinamentos do Cristo? Como conciliar uma cruzada onde alguém vai até um povo distante para matar aqueles que têm uma crença diferente? Como conciliar isso com aquele Cristo que manda perdoar 70 vezes 7? Com aquele Cristo que manda oferecer o outro lado da face? Que manda orar pelos inimigos? Ou seja, manda você não ter inimigos? Como conciliar todas essas coisas? É isso que o Espiritismo veio nos trazer. Porque essas coisas até há um tempo atrás não tinham resposta. E era esperto quem menos procurasse a resposta. Porque se você procurasse muita resposta, você corria o risco de ir para a fogueira, por exemplo, na Inquisição. Como conciliar a Inquisição, né, a caçada violenta aos hereges, com aquele Cristo que manda não julgar? Como conciliar essas coisas? Então é claro que a nossa consciência foi muito culpada, mesmo no caminho religioso. Quando nós estivermos em caminhos religiosos, mesmo assim nós cometemos erros. E pior, quando nós cometemos erros no caminho religioso, a nossa responsabilidade é maior, porque nós conhecemos bem a lei. Sábado até comentamos, né, daquele livro Libertação, que é um livro da série André Luiz, onde o André Luiz e uma equipe do plano superior vão até um umbralzão pesado ali mesmo, uma região muito inferior, uma verdadeira cidade das trevas ali, onde uma pessoa se colocava ali como julgador. E essa pessoa, que era o Gregório, ele tinha sido um papa enquanto encarnado. Ou seja, ele conhecia muito bem a lei. E para que ele usava isso? Para dominar os outros nas regiões inferiores. Usava as culpas que as próprias pessoas carregavam no quê? Nas suas próprias consciências, contra elas mesmas. E alguém poderia perguntar, mas como é que a justiça divina permitiu isso? A justiça divina usa aquele que precisa que vai fazer o mal, juntando com aquele que precisa receber a retribuição. Aquele que o amor não chegou antes. A justiça divina nos usa, não fala isso? Que é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não sejas tu a pedra de escândalo. Então ninguém está destinado a fazer o mal. Como o Gregório não estava destinado a fazer o mal. Mas aquelas pessoas impenitentes precisavam receber alguma punição. Para quê? Para que adquirissem consciência. E elas só puderam adquirir consciência passando por aquela experiência. Com aquele que estava cometendo erros, usando cada uma delas. E ele estava se endividando mais por isso. Isso não se discute. Mas a justiça usa o erro dele para fazer justiça com os outros. Para criar consciência nos outros. Quando nós costumamos falar em justiça, nós pensamos primeiro na nossa. Que via de regra é uma justiça vingativa, uma justiça
de punição, de retribuição do mal com o mal. A justiça divina é diferente, porque ela educa o culpado. Ela faz justiça amando o culpado. O que é inconcebível ainda na nossa justiça humana. Que a gente vê um bandido, alguma pessoa que aprontou alguma coisa, a gente quer mais é que tenha pena de morte, que ele pegue prisão perpétua. Se for para ter consciência, talvez seja bom que ele fique 30 anos lá. Mas nós temos que conseguir fazer uma prece amorosa por ele. Nós temos que conseguir desejar sinceramente que ele se reeduque. Né? Deus falou assim também: eis que não quero a morte do ímpio, quero que ele se arrependa e que viva. Porque nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Não é isso? Juntando duas coisas diferentes da Escritura, Deus não quer que nenhum de nós sofra à toa. Ele quer simplesmente que nós criemos consciência. Só isso. É que nós nos recusamos muitas vezes a criar consciência. E aí vem o quê? A lei de causa e efeito. Nós temos essas duas opções. Eu posso aprender pela lei de amor, ou posso aprender pela lei de causa e efeito. Normalmente nós demoramos para pegar a lei de amor. E aí a lei de causa e efeito chega antes. Os efeitos dos nossos erros. Né? Uma coisa muito interessante dessa terceira revelação é que ela te convida para o serviço. Ela te convida para criar consciência através do serviço. Do serviço ao próximo. Olha só. Então o Espiritismo não incentiva ninguém a ficar parado. Você pode entregar uma cesta básica? Vai entregar uma cesta básica. Você pode dar um sorriso para uma pessoa que está no meio da rua lá, precisando, você não tem dinheiro para dar um lanche para ela? Vai lá conversar 5 minutos com ela. Você pode ajudar uma pessoa que está no teu trabalho, passando um momento difícil, que faleceu um parente, alguma coisa? Faz isso. O Espiritismo te convida, não necessariamente de uma maneira organizada, toda semana, no mesmo horário, mas te convida a entrar no serviço do seu semelhante. A maneira da parábola do filho pródigo, que representa de alguma maneira a evolução da consciência humana. Que aquele filho estava lá, ele tinha tudo. Aí ele se rebela e sai da casa do pai. E aí ele vai, anda por um monte de lugares, sofre, e aí uma hora ele se vê comendo comida de porcos, aquela lavagem de porcos. E aí ele fala para ele mesmo, fala, nossa, o pai dele era rico, né? E ele fala para ele mesmo, nossa, na casa do meu pai, até os servidores são tratados melhor do que eu estou sendo tratado aqui. O que simboliza isso? Ele despertou para a necessidade do serviço, para a necessidade de servir. Foi um início de criar consciência. E aí ele faz todo um caminho de volta, que isso representa também o nosso caminho de volta para o pai, quando nós nos dispomos a fazer na direção contrária. E aí o pai faz uma festa quando ele chega de volta. Porque ele se rebelou, ele tomou consciência e ele retorna. Mas ele retorna consciente. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Nós entramos na matéria. Né? Uma hora nós entramos na matéria. Nos identificamos, temos necessidade de reencarnar, entramos na matéria. Nos identificamos com a matéria de uma maneira que nós nos tornamos egoístas e orgulhosos. E aí fazemos todo um caminho de rebeldia, até que chega um momento lá no fim, que nós começamos a criar consciência. Começamos a ter um esboço de consciência. Nesse momento nós começamos a fazer o caminho de volta para Deus. Então essa parábola representa um esquema da evolução da consciência humana. Exatamente onde está escrita a lei de Deus. A lei de Deus vai sendo escrita durante todo esse caminho. Você vai tomando cada vez mais consciência, até que você tem consciência plena. Quando você tem consciência plena, você é um espírito puro. Já longe das doenças que nós temos, já longe dos problemas que nós temos. Né? A Joana de Ângeles, ela fala assim, que o erro é a melhor metodologia para a fixação do acerto. Porque as consequências ensinam em, não lembro lá se era em enfermidade, alguma coisa, de breve ou de longo curso. Ou seja, o erro traz consciência. Mas se você começar a errar sempre na mesma coisa, que não tem necessidade de nós sempre errarmos na mesma coisa, nós podemos colher problemas de longo curso, por muitas encarnações. E ficamos repetindo aqueles padrões por várias encarnações. Não tem necessidade disso. Dá para aprender até com o erro do outro. Quando nós prestamos atenção, é para isso que serve a literatura espírita. Para você ver, por exemplo, tudo que o André Luiz passou, tudo que o Emmanuel passou, tudo que um monte de gente passou, e poder aprender com os erros deles. Você não precisa fazer o seu.
Ah, mas e se eu quiser fazer meu próprio eu? Você pode fazer, você vai quebrar a cara. Isso está no 2º mandamento lá. Não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus fala isso, Ele não está só mandando. Ele está fazendo uma predição. Olha, toda vez que você tentar colocar outra coisa no lugar de Deus na sua vida, você vai sofrer. Tem muita gente que coloca a riqueza como um verdadeiro Deus na sua vida. Sofre, por quê? Porque desencarna e fica preso no banco ali, junto com onde está o seu dinheiro. Fica lá, esperando ser resgatado. E não é resgatado porque não tem resgate, não é resgatado porque não tem consciência, porque não teve humildade de reconhecer que estava errado, de perceber os erros. Ah, mas aquela pessoa é a minha paixão, eu não consigo viver sem ela, é? Então, se ela desencarnar amanhã, você vai ter que aprender a viver sem ela. Toda vez que nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, seja o nosso carro bonito, a nossa empresa, o nosso cargo, a nossa beleza física, muitas vezes tem gente que coloca a beleza física no verdadeiro lugar de Deus. Ou seja, colocou todas as suas fichas numa coisa que daqui a 30 ou 40 anos não vai existir mais. Se nós somos eternos, o que realmente nos vai fazer feliz só pode ser eterno. Não faz sentido que seres eternos sejam felizes com coisas transitórias. E o que é eterno nesse estágio aqui que nós estamos? O que é eterno é o que nós vamos levar na nossa consciência. Que nós vamos levar de conhecimento, que nós vamos levar de sentimento. Né? Consciência é diferente de informação. Muitas vezes nós pensamos, agora eu estou consciente, eu li 150 livros do Espiritismo, então eu fiquei consciente. Não, isso é informação. O que nós fazemos com essa informação? Que frutos ela produz na nossa vida? Essa é a diferença de informação e de consciência. Uma diz respeito ao pensamento, a outra diz respeito ao sentimento. Consciência é aqui, informação é aqui. Né? Então é uma questão de consciência. O que nós somos na vida do outro, o que nós representamos para quem está perto de nós, que é a nossa primeira tarefa ali, é de quem sempre convive perto de nós. Ah, mas eu não consigo conviver com tal e qual pessoa, que elas estão perto de mim, porque elas são ingratas, elas são isso, elas são aquilo. Não tem problema, porque você é o que Deus quer que você seja na vida de cada um deles, independente de como eles sejam com você. Então fazer um caminho curto, fazer um caminho reto, fazer um caminho com menos dor, com mais sorrisos, com mais amor, é uma questão de consciência, dessa consciência que nós temos que começar a desenvolver hoje na nossa vida, para que nós possamos, de uma maneira progressiva, cada vez poder receber uma parcela maior do conhecimento divino, uma parcela maior do conhecimento dos bons espíritos, do conhecimento do Cristo. Muita paz a todos. Tá certo o horário? Eu não sabia mais ou menos se era. A gente vai conversar. E aí, pessoal? Agora de tirar as dúvidas aí. Quem tiver alguma dúvida, vai fazer alguma pergunta. Todo mundo muito quieto hoje, hein? Não sei se ou foi muito ruim ou tem gente com sono. Você quer perguntar? Por aí. Todo mundo está com peso na consciência? Todo mundo está com a consciência tranquila aqui, né, amigo? Amigo, às vezes a gente aprende certas coisas, elas demoram para amadurecer em nós. Um amigo usava uma determinada expressão que depois de muito tempo é que amadureceu. Hoje você falando despertou de novo em mim a consciência daquilo que ele me falou. Ele dizia para nós que nós tínhamos dois caminhos. Pode entrar, querida, por favor, sente-se, fique à vontade, bem-vindas. Que nós tínhamos um longo caminho curto e um curto caminho longo. E aquilo se adaptava a tudo. Então você estava falando, me amadureceu. Porque quantas vezes nós temos um longo caminho, mas nós podemos encurtá-lo através da nossa atitude, né, desse nosso momento de aprendizado, de vivenciar as oportunidades que nós temos e nós deixamos para trás e fazemos, né, o curto caminho longo, onde nós praticamos atos que já não estão mais dentro do nosso conceito, da nossa consciência, do nosso critério de responsabilidade. Né? Isso nos traz sentimentos de culpa, nos traz, né, tristeza, e nós nos envolvemos em coisas que nós nem queremos mais, né? Já não deveriam fazer mais parte das nossas escolhas. Então,
Eu não sei o que você acha disso, né? Desse conceito, que ele trazia e que eu acho interessante, que nós podemos realmente, embora tenhamos o caminho longo, nós podemos encurtá-lo sempre através da nossa atitude, porque nós temos que lembrar sempre do seguinte, isso é Joana de Ângeles que disse através do Divaldo, uma vez assistindo uma palestra dele, só o bem que a gente fizer, só o bem, não tem outro caminho, pode apagar o mal que a gente fez. Obrigado, querido. Exatamente. E a gente, às vezes, ele falou sobre culpa, né? E às vezes, nós ficamos pensando assim, eu vou ser julgado. A gente sempre tem medo do julgamento externo. Mas o julgamento de que a doutrina espírita nos fala, ele é interno. Né? Por isso que fala que a lei de Deus está na consciência. Tem aquela parte do Evangelho que fala, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, que é você, que é a tua consciência dentro de você. Para que o juiz não te entregue ao carcereiro lá, oficial, que é você, que te algemará e te lançará na prisão, que é a prisão da tua própria consciência, da tua autorreprovação. E de lá não sairás enquanto não pagar até o último ceitil. Ou seja, enquanto você não estiver em paz com a sua própria consciência, enquanto você não tiver criado consciência. Então nós precisamos estar sempre em paz com a nossa consciência, mas não vale ter aquela consciência elástica, né, que aceita tudo. Nós temos que nos conscientizar, colocar toda a informação que nós temos a serviço da nossa conscientização e procurar agir de acordo com essa consciência que nós criamos. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma coisa muito interessante que a Joana fala aqui, quando ela fala que normalmente as pessoas têm duas condutas, aquela que é aceita no grupo, né, aquela que é aceita socialmente, e a conduta interior. E chega uma hora que a pessoa não se aguenta mais ser duas coisas ao mesmo tempo, uma que ela realmente é por dentro e outra que ela mostra. E que isso gera distúrbios mentais e emocionais muito sérios. Né? Achei muito interessante ela colocar isso. Mais alguém? O quê? De uma conduta aceita e de uma... Então, no nosso estágio evolutivo aqui, a gente dá muita importância para o parecer e para o ter, e pouca importância para o realmente ser. Né? Então, o que muitas vezes nós queremos? Nós queremos aparentar. Eu quero aparentar ser bem-sucedido. Eu quero aparentar ser equilibrado. Eu quero aparentar isso. Né? Muita gente aparenta ser equilibrado e você dá um barrão ali sem querer na pessoa, você sai com você nas costas. Né? A gente mesmo é assim. Eu mesmo me vejo muitas vezes xingando e falo, nossa, né? Como é que eu mudei tão rápido de um estado de espírito para outro? Porque a gente quer aparentar. E muitas vezes a gente quer aparentar virtudes que a gente ainda não tem. Que a gente ainda não cultivou dentro, mas a gente quer aparentar. Eu vou dar uma de caridoso, eu vou lá no centro, vou dar cesta básica, vou levar lanche, vou dar passe, vou fazer palestra, vou fazer isso, fazer aquilo. O que tem por dentro da pessoa? Né? O que move ela? Se o que move ela é fazer o bem para o outro, beleza, aí está no caminho certo. Se o que move ela é querer parecer com isso, parecer bom para os outros, parecer melhor do que os outros, está fazendo as coisas certas pelos motivos errados. E aí aquele que recebe a caridade dela, está recebendo a caridade, mas ela não está recebendo o que ela poderia receber com aquele mesmo ato, que ela poderia receber por dentro. Se eu vou entregar um lanche para que todo mundo veja como eu sou bonzinho, o lanche vai matar a fome da pessoa do mesmo jeito, mas eu não estou colhendo o benefício daquilo. Agora, se eu vou levar um lanche com carinho, querendo que aquela pessoa se sinta bem, que ela se sinta mais digna, que ela se sinta melhor naquele dia, aí é diferente. Aí eu e ela estamos colhendo o benefício do mesmo ato. Deu para entender? Então é isso. Uma coisa é a que nós tentamos aparentar e a outra é o que nós realmente somos por dentro. E ser duas coisas diferentes, segundo a Joana de Ângeles, acaba nos deixando com problemas emocionais, né? Sim. Eu não falaria assim o direito de desequilibrar, né? Porque não
não é questão de direito, é questão de consequência, né? Se eu me desequilibro com o outro, bom, vamos supor que ele está errado mesmo, né? Se ele está errado mesmo, ele tem duas opções. Ou ele vai me xingar de volta e a coisa não vai ter fim, né? E a gente vai ficar um se desequilibrando com o outro. Ou ele vai falar, desculpa. E aí nós vamos olhar e falar assim, puta, por que eu me desequilibrei com ele? Ele já pediu desculpa e tal. Aí a gente fica com aquela cara, né? Você quer ver um exemplo legal disso? Uma vez eu estava com um amigo no carro. Calmo, né? Aquele cara que dirige, assim, que você quase dorme com ele, né? E ele dirigindo e tal, e uma mulher xingava. Eu não sei se ele fechou ela sem querer, alguma coisa. Xingava, né? Aí parou no farol, a mulher xingando e tal, ele abriu o vidro e falou assim, senhora, toma cuidado, porque o trânsito hoje é muito perigoso. Não vai se machucar. Deus ama a senhora. E não sei o quê. Então, falou tanta coisa boa pra mulher. A mulher foi murchando. Ela falou assim, nossa, né? Chegou uma hora, ela não entendeu mais porque ela estava xingando o cara. Porque ela nem sabia mais o que ele tinha feito pra ela. Né? Então a gente não tem esse hábito de oferecer a outra face. Oferecer a outra face, que eu quero dizer, não é o outro te bateu e você mandar ele bater do outro lado. É você fazer diferente. O outro te bateu e você não bater de volta. O outro te fez o mal e você pagou com o bem. Isso é oferecer a outra face. É isso que a gente tem que se esforçar para fazer. Nós vamos cair ainda nesse estágio? Vamos. E é nesse erro que a Joana fala que a gente aprende. Mas a gente sempre tem que tentar fazer diferente. O Kardec fala isso, né? Que o verdadeiro espírita você reconhece ele não pelo conhecimento que ele tem, ou pelo bem que ele já consegue fazer, mas pelo esforço que ele faz no sentido de dominar suas más tendências. O Kardec fala isso. Deu para dizer? A gente tem que entender também que como a gente veio para o planeta para se melhorar, nós temos as nossas tendências, temos as nossas sombras, como a Joana fala, né? Mas nós viemos para se acertar, para nos melhorar. Então essa é a tônica da vida. Eu sou assim, eu sou um espírito ainda em evolução, vou errar muitas vezes, tenho direito, mas eu também tenho a obrigação de fazer uma melhora em tudo que eu estou fazendo. É para isso que eu renasci, né? É para isso que Deus me deu essa bendita oportunidade. E a gente está tendo uma oportunidade muito boa, né? Com o Espiritismo, com o Evangelho, com os mentores, com tudo que a gente tem, é mais fácil acertar, né? E a gente muitas vezes não aproveita. A gente usa o conhecimento espírita para querer ser mais que o outro, usa o conhecimento para mostrar para o outro que a gente sabe. Não, a gente tem que usar para se melhorar. Eu não sou responsável pela melhoria do outro, eu sou responsável pela minha. Se eu puder ajudar o outro a se melhorar, ótimo. Mas eu sou responsável. O que vai ser cobrada de mim é a minha melhoria. Temos uma pergunta e um comentário aqui pela internet. Uma pergunta do Sérgio. Né? A pergunta é a seguinte: estou com ideias conturbadas por causa de tantas aflições que estou passando, estando impossível ouvir a voz da consciência. O que fazer para ter um norteamento? Sérgio, né? Olha, Sérgio, a gente não sabe exatamente o que você está enfrentando nesse momento, né? Mas o que a gente pode te dizer é o seguinte: tem aqueles remédios que não falham nunca, que são a oração, a vigilância. Se você tiver a oportunidade, conheça um pouco mais o Evangelho, conheça um pouco mais a doutrina espírita. Se você tiver a oportunidade, frequente uma casa espírita, né? A frequência a uma casa espírita, ela não traz só conhecimento. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo assistidos espiritualmente com muito carinho, por irmãos que conhecem mais do que nós, por irmãos que já passaram pelo que nós passamos. Muitas vezes, se você se colocar num ambiente como esse, receber o passe, se você ouvir a palestra, permanecer 40, 50 minutos num ambiente como esse, as suas ideias podem se clarear. Você pode receber uma intuição, talvez não na primeira, na segunda vez, mas você pode receber intuições muito boas do que fazer. E quando você tiver a dúvida, você não consegue ouvir a voz da consciência, alguma coisa a gente sempre está ouvindo. Se a gente não consegue escutar a voz do bem, a voz da verdadeira consciência, muitas vezes a gente começa a se abrir para o outro lado. A gente começa a se abrir para escutar vozes que só querem a nossa queda. Então a frequência a uma casa espírita é uma coisa que pode te ajudar muito, Sérgio, como ajuda a cada um de nós. Eu mesmo estou aqui fazendo
a palestra, não é também, talvez, para tentar ajudar as pessoas, mas eu estou tentando me melhorar, estou tentando receber assistência. Enquanto eu estou fazendo a palestra, eu estou recebendo assistência. As pessoas que estão aplicando o passe, enquanto estão lá aplicando, estão recebendo assistência. Então eu recomendo que você frequente uma casa espírita, que seja realmente espírita, que siga os princípios do Evangelho, os princípios codificados por Allan Kardec, que você permaneça orando, vigiando, fazendo o Evangelho lá, que você com certeza vai melhorar, vai sair desse estado de desânimo. Muito obrigado, Sérgio, pela sua pergunta. Só um comentário que você deve falar, inclusive tem um plantão de atendimento. Né? Isso, que hora que é? Começa às 7h30. Começa às 7h30 o plantão de atendimento na casa, Sérgio, justamente para esse tipo de esclarecimento. Você pode fazer perguntas, você pode ser encaminhado para assistência mais adequada ao seu problema. A casa está de portas abertas para te receber. Então, com relação à voz da consciência, bem colocado, né? Além da nossa própria consciência, existe a voz da consciência. O que é a voz da consciência? Nada mais que o nosso anjo da guarda, ele jogando para nós as ideias, as intuições, para que a gente possa ter um pouco mais de esclarecimento. Todos nós, indiscutivelmente, temos essa voz da consciência que nos fala intimamente, e nos momentos de aflições ela está presente. Por N razões, nós preferimos caminhos errados, porque é mais cômodo, muitas vezes, porque atende imediatamente aos nossos interesses. E a voz da consciência, por vir de um espírito evoluído, que geralmente o anjo da guarda é um espírito evoluído, ele vai sempre nos orientar para cumprir o dever. E o dever, muitas vezes, exige de nós renúncia, bravura, né, perder o medo de enfrentar muitas coisas. Então, a voz da consciência é o nosso anjo da guarda que nos fala intimamente, chamando-nos à correção de erros ou alertando-nos para perigos que possam vir e também para nos propiciar um progresso moral acima de tudo. Perfeito. Tem só mais um comentário aqui da Tânia Cardenetti. Ela feliz que ela conseguiu visualizar o vídeo, né, e deu parabéns a você pelos esclarecimentos a respeito ao tema, né? Muita paz e luz e fique com Deus. Obrigado, Tânia. Seguindo um pouco da Joana de Ângeles, né, que a gente está narrando o texto dela, ela fala um pouco, né, dos momentos de aflições que todos nós passamos, né, que se você não conseguiu, ora uma vez, né, você ora 2, ora 3, ora 4, né, você faz a oração quantas vezes for necessário, né, que a ajuda, né, vai chegar para você, você vai ser recebido, né, vai ser acolhido pelos irmãos, onde quer que você esteja. Né, então faz com o coração, né, com amor, pensando em Jesus, nos entes queridos, e receber essa ajuda assim, com certeza. Vamos serenando nossos corações, nos colocando à disposição, abrindo nossos braços espiritualmente, relaxando o nosso corpo, recebendo a luz e a emanação de todos esses irmãos queridos que estão aqui no trabalho, com todo o amor do mundo. Que é isso que nós levamos para a nossa vida, que é isso que marca nossos corações e nossa alma. Levamos nosso amor a esse planeta, preparado por Jesus há milênios, que nos recebeu. Ajudando, amparando a nossos irmãos que tanto necessitam nas ruas, nos hospitais, às vezes apenas de um olhar, de uma palavra. Comecemos por nossos lares, que é lá onde aprenderemos as verdadeiras lições dessa vida, amparando nossos irmãos,
pais, mães, filhos, avós, seja quem for que estiver no nosso caminho. Não importa. Vivemos nosso amor, nosso esforço de todos os dias. Nos hospitais psiquiátricos, de tantos irmãos que necessitam de ajuda, que tenham forças para reencontrar-se. Para os idosos que necessitam do auxílio, ainda das leis que regem nosso planeta, nós podemos doar nosso amor e a consideração pelo esforço, pelo tempo já vivido e vivenciado neste planeta. As crianças que necessitam do amor, do amparo. Obrigado, Pai. Esse trabalho hoje também dedicado a qualquer tipo de vício, principalmente o vício das drogas, que tanto machuca a humanidade, que tanto escravizam nossas almas sedentas por liberdade. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, que possamos levar o amor no nosso pensamento mais alto para tantos irmãos. Obrigado por estar aqui, por esse momento. Tão pouco tempo que ficamos aqui, mas que vale tantos outros dias. Abençoa, Pai, essa casa, por ser um lugar onde passamos, onde podemos nos sentir bem, encontrando forças para prosseguir em nossas vidas. Que Deus os abençoe, que tenham uma linda semana de muita luz, muita paz, muita força nos seus corações. Obrigado, Pai, graças a Deus. Vou chamar um pouquinho todo mundo para o passo, tá? Fiquem sentadinhos. A gente vai caminhando todo mundo.